Ó, nessa aula gratuita eu vou te mostrar como que você vai fazer para dobrar o lucro do seu restaurante ainda esse mês, beleza? Você vai ter que fazer uma única coisa, não vai precisar vender mais, não vai precisar fazer promoção de iFood, não vai precisar fazer tráfego pago, não vai precisar fazer nada disso. Você só vai ter que fazer uma coisa que todos os restaurantes de sucesso que eu conheço fazem: controlar o seu CMV de forma correta. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar como fazer isso gratuitamente na prática agora. Vamos lá? Então, essa aula é para você se você fatura mais de 50 mil reais por mês, vende bem, mas sobra pouco dinheiro no seu caixa e já cansou de planilha difícil, um monte de teoria, um monte de coisa para fazer, sabe? Eu também, como dono de restaurante, sei que é uma loucura. Então não é para quem ainda não abriu restaurante, quem ainda está faturando menos de 50 mil, porque aqui a gente está falando de uma estratégia de redução de custo. Então se você fatura menos de 50 mil, eu recomendo você focar em venda primeiro, e quem está acima desse patamar vai se beneficiar demais com essa estratégia que eu vou passar hoje, tá bom? Essa estratégia não é nada de novo, tá? É coisa que muitas pessoas já aplicaram, inclusive aqui o Felipe do Vila Bistrô, que conseguiu reduzir em 2 semanas de 39% para 34% o seu CMV. A Yane do Marui Sushi, em 30 dias trabalhando forte, conseguiu reduzir mais de 10% do CMV dela, saindo de 45% para 35%. E eu mesmo, que sou dono da rede Gold Burger, consegui sair de 42% do CMV para 36%. E essa diferença me permitiu abrir mais unidades e conseguir expandir meu negócio com lucro e muita liberdade. Beleza? Então vamos lá. Eu vou simular para vocês aqui uma história que é muito comum e vocês vão entender qual que é a importância do CMV no negócio de vocês, o impacto que reduzir poucos percentuais pode gerar na sua lucratividade. Eu vou ver aqui uma história real desse restaurante. Ele tem uma venda de 100 mil reais por mês, que é o faturamento dele. Ele está com um CMV estourado de 45% e sobra apenas 5% de lucro para ele. Tá? Essa história acontece com muita gente, inclusive aconteceu comigo, era até pior no meu caso, tá? Questão da margem de lucro. Então, nesse caso aqui, nós temos duas opções, né, para tirar esse restaurante de uma margem de lucro tão baixa para ter um resultado melhor. Quais opções são essas, né? A primeira é vender mais, tá? Você pode pegar esses 100 mil e focar nas vendas para esse cara conseguir alavancar o faturamento e aqueles 5% representar um valor maior. E a segunda estratégia é reduzir custo, tá? E a gente vai analisar as duas para ver qual que é a melhor nesse caso. Então, como é que ficaria, né? Falando de venda, se a gente focasse em vender mais, o cara está faturando 100 mil por mês, 45% é o CMV, ou seja, é o que ele está gastando com mercadoria, e 5% é o lucro. Então, se ele dobrar o faturamento, ou seja, se ele sair de 100 mil reais para 200 mil reais de faturamento mensal, mantendo aqueles 5% de lucro, ele dobrou o lucro dele, em valores, né? Então, no primeiro caso, ele estava faturando 100 mil, 5% é 5 mil. Como ele está faturando 200 mil agora, 5% de 200 mil é 10 mil reais. Nós dobramos o lucro desse restaurante. Só que a gente teve que fazer o quê? Dobrar a venda, né? Não sei se é uma coisa muito fácil de fazer. Agora vamos para a segunda forma de dobrar o lucro desse restaurante, uma forma 100% pragmática e real: redução de custo. Tá? Mas antes, só vou dar uma pincelada no conceito de CMV para quem ainda não entende direito. CMV é custo de mercadoria vendida, tá bom? É o maior gasto de qualquer restaurante. Então, é uma fatia do bolo. De todo aquele faturamento que você tem, quantos por cento você está gastando com mercadoria, com insumos que você compra dos seus fornecedores e que você vai gastando dentro do teu restaurante, tá bom? Como eu falei, é o maior gasto de qualquer negócio de alimentação, maior que folha de pagamento, maior que imposto, maior que aluguel. E a vantagem dele é o que tem mais margem de melhoria. Então o CMV, diferente do aluguel que você paga aquele valor fixo todo mês já era, tem muita coisa que você consegue fazer para reduzir ele. Muita coisa mesmo. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo até o final. Então, vamos lá. Redução de custos. Como que ficaria isso na prática? Voltando ao nosso exemplo, o cara vende 100 mil por mês, 45% de CMV
e 5% de lucro. Realidade cruel. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses 45% de CMV dele e reduzir para 40%, tá? Como você viu no início da apresentação, é algo super tranquilo de fazer. Dei 3 exemplos aí, mas tem milhares de pessoas que já fizeram isso, tá bom? Então, esses 45% de CMV do nosso amigão vai cair para 40%. E olha que louco, todo o dinheiro que você deixa de gastar no seu restaurante vira lucro, diferente do faturamento. Então, se você economizou 5% do teu faturamento, isso daí virou lucro para você, e você conseguiu ter 10% de lucro. Quanto que é 10% de 100 mil? É os mesmos 10 mil reais que você teve no primeiro exemplo. Show de bola, né? Então, isso é bom demais. E aqui, o que você acha mais fácil de fazer, na sua opinião? Dobrar o faturamento de um restaurante de 100 mil para 200 mil reais? Ou reduzir 5% do CMV? Sim. Redução do CMV é muito mais fácil de fazer e dá muito mais resultado no curto prazo. E é por isso que a CMV Fácil existe e está te proporcionando esse treinamento, para te explicar como que você vai fazer isso no teu restaurante, beleza? Então vamos lá, como é que a gente faz isso na prática, né? Então assim, para você assim que está do zero, no escuro, está iniciando essa jornada, o primeiro passo você tem que descobrir seu CMV. Tá? A gente tem que descobrir qual que é o nosso CMV atual, para depois a gente fazer a redução dele através de compras inteligentes, que você comprando direito suas mercadorias vai dar um resultado muito rápido do teu negócio, e por fim, boas práticas na loja, ou seja, com os insumos já na minha mão no restaurante, como que eu tenho que fazer com eles para não ter perdas, para ter um controle deles e esse dinheiro não ir pelo ralo. Então esse é o passo a passo que a gente vai ver agora. Vamos lá, descobrir o CMV do meu restaurante. Qual que é o jeito errado? O jeito errado é você só somar o valor das compras. Então, por exemplo, mês passado eu comprei 30 mil de mercadoria, faturei 100 mil. 30 dividido por 100, meu CMV é 30%. Esse é o jeito errado, você está pegando o custo das suas compras. E o CMV não é suas compras, porque a compra é o que entrou. Tá bom? O CMV é o que saiu. O CMV é a mercadoria que já foi embora do teu restaurante, que já está no ralo, que já está no estômago do seu cliente, beleza? Porra, mas como é que eu vou saber o que saiu? A gente faz uma conta básica de matemática, que é estoque inicial, ou seja, quanto dinheiro que eu tenho no meu estoque no começo do mês ou da semana, soma as compras, que é esse jeito que eu estou te falando que é errado, e eu tiro o meu valor do estoque final. Assim eu estou desconsiderando os meus estoques. E matematicamente a gente sabe tudo que saiu do restaurante. Isso a gente divide pelo faturamento e tem a porcentagem de CMV. Parece difícil de calcular, mas você vai ver que é muito tranquilo, tá bom? Então, vamos supor, num exemplo prático para todo mundo entender, que eu tenho no começo do mês um estoque inicial de 10 mil reais. Ou seja, no dia 1º eu tenho 10 mil reais de mercadoria parado no meu restaurante, beleza? Ao longo do mês eu fui comprando, e aí eu comprei 30 mil reais em mercadorias. Show? E no final do mês eu contei meu estoque de novo e tinha quanto? 5 mil reais em insumos, beleza? Vamos aplicar a fórmula do CMV aqui, ó. Olha lá, 10 mil é o meu estoque inicial, mais 30 mil são as compras, menos 5 mil, estoque final, certo? Quanto que dá o CMV? 35 mil reais. Se você fosse fazer o valor das compras, seria 30, mas é 35, tá vendo? Como que é a diferença, né? Então o CMV ele é um custo, tá? Ou seja, ele acompanha a venda na mesma proporção. Então a gente sempre fala ele como uma porcentagem. Então, nesse caso aqui, se você faturou 100 mil, seria os 35 mil que nós calculamos e vai dividir pelos 100 mil. Isso dá 35%, que é o seu CMV. Tá? Então você aprendeu a calcular seu CMV e agora que você sabe esse número, nós vamos reduzi-lo, beleza? Importante falar que no CMV Fácil, a nossa ferramenta, você consegue fazer esse cálculo de forma automática, tá? Então você cadastra ali seus insumos, é muito fácil mesmo, você lança as notinhas de compra e você conta o estoque
uma vez por semana que a gente recomenda ou uma vez por mês se você quiser. E aí você consegue ter esse número, seu CMV, de forma automática na palma da sua mão quando você quiser. É muito legal que você consegue acompanhando se você está conseguindo reduzir, se você está conseguindo, se ele está crescendo, se ele está baixando. Então você tem que ter esse controle e a gente facilita muito na ferramenta. Beleza, descobriu o CMV. Qual que é a segunda coisa que a gente tem que fazer? Compras inteligentes. Tá? Fazer compra inteligente é a coisa que você vai fazer no teu restaurante que vai mais potencializar a queda desse CMV num curto período de tempo. Fechou? Então você está lá usando ali o CMV fácil ou calculando tudo na mão, descobriu o teu CMV 40%. Beleza, horrível. O que a gente vai fazer para melhorar? Tá? O jeito errado de fazer compra, tá? Por que você está com o CMV alto? Porque você está fazendo compra errado. E o jeito errado é o quê? É você comprar de mais ou de menos em qualquer lugar. Tá? Comprar de mais ou de menos em qualquer lugar. O que eu estou falando? Você não sabe, você não tem um número exato de tudo que você tem que comprar de insumo no seu restaurante semanalmente. Tá? A gente tem que organizar os processos de compras, até porque a rotina do dono de restaurante já é muito cansativa, tá? Então às vezes a gente está lá, acaba a mercadoria final de semana, sai correndo e compra em qualquer lugar, tá? Isso é quando a gente compra de menos, aí a gente acaba comprando em qualquer lugar e paga caro. E quando a gente compra demais também, compra muito, o estoque fica parado, o funcionário acaba usando errado as mercadorias, acaba vencendo na sua mão, seu dinheiro vai para o ralo. Tá? Então a gente tem que comprar sempre na quantidade exata que a gente vai usar numa semana. A gente não pode errar, infelizmente, tá bom? E o jeito certo é exatamente isso, você saber quanto que você gasta de cada insumo num período de uma semana e saber o custo de cada coisa. Porque daí você vai pedir para os seus fornecedores e se esse custo estiver maior do que o médio, você não vai permitir que ele aumente o custo para você. Porque o dono de restaurante que é atento, o fornecedor não monta em cima. Fica a dica, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor aqui, tá? Porque você deve estar pensando, como é que eu vou saber quanto que eu estou gastando? Uma coisa é assim, gente, quanto que você compra na semana. Mas lembra que não é essa a mentalidade que a gente tem que ter? Com certeza vocês compram dos seus fornecedores uma quantidade que é sempre a mesma por semana de cada coisa. Isso é errado, porque nem sempre você está consumindo, nem sempre você está gastando essas coisas nas mesmas quantidades, tá? Então eu vou te ensinar como é que a gente faz. Vamos supor que na segunda-feira você tinha 10 unidades de Coca-Cola, beleza? Ao longo da semana você comprou 30 Coca-Colas. E na segunda-feira da semana que vem, ou seja, quando fechou uma semana certinho, você acabou a semana com 5 Coca-Colas. Então, quanto que saiu de Coca-Cola do teu estoque, né, do seu restaurante? Você tinha 10, mais 30, menos 5. É o mesmo cálculo do CMV, só que ao invés de a gente estar falando de dinheiro, nós estamos falando de quantidade. Então, você usou 35 Coca-Colas durante a semana, beleza? Através dessa saída, né, quanto que você vai comprar, né? Então, se você usou 35 Coca-Colas na semana anterior e eu tenho 5 Coca-Colas na minha loja, quanto que eu vou comprar? A diferença, os 35 menos 5. Claro, a gente coloca ali uma gordurinha, né, como margem de segurança, mas eu estou te explicando o conceito, que você tem que comprar com base nas suas saídas passadas. Você não tem que fazer um pedido só porque você faz, me vê tanto toda semana. Porque isso vai fazer o quê? Com que seu dinheiro fique parado no estoque se você não usar. Com que seus funcionários usem os produtos errados quando tem muito. Ou até mesmo se a sua venda aumentar, você ficar sem e ter que comprar de emergência. Você tem que saber quanto comprar de cada coisa. Fechou? E aqui no CMV Fácil, a gente tem uma lista de compras automática. Então, você fazendo aquelas contagens de estoque toda segunda-feira, que a gente faz normalmente, o sistema te mostra exatamente, sem você precisar fazer nada disso que eu estou te falando, tudo que você tem que comprar por fornecedor. Então, a gente dá uma lista. Fornecedor A, você compra esses itens? Compra 10 desse, 20 desse, 30 desse, tudo automático para você facilitar a tua rotina, tá bom?
Esse sistema é muito bom para controle de CMV, compras e estoque, facilitando muito o nosso dia a dia, né? Porque imagina ficar fazendo essas contas na mão, né? Dá um pouquinho de trabalho. Então, automatizar isso com tecnologia é bom demais. Beleza, gente? E aí, o que faltou? Então, a gente descobriu o nosso CMV, a gente organizou o nosso processo de compras, comprando exatamente o que a gente usa. Agora nós vamos fazer boas práticas dentro da nossa loja, tá? Qual que é o jeito errado disso? É pegar todo esse conhecimento que eu estou te falando e esconder tudo isso da sua equipe, como se só você pudesse ver esse número e querer fazer tudo sozinho. O jeito certo é colocar uma meta no teu restaurante, de CMV, e compartilhar com a equipe inteira. Porque você vai ver que muitas coisas que esse CMV pode ser baixado está na mão dos seus funcionários, beleza? Então, o importante é colocar uma meta de CMV para a equipe e a gente fazer boas práticas dentro da loja. Vou comentar algumas aqui para abrir a mente de vocês. A primeira é sobre estoque. Então, recebimento de mercadoria. Muito comum você fazer um pedido para o fornecedor e ele colocar lá outra coisa que você nem pediu. Colocar mais, colocar coisas que você não concorda ou até mesmo um preço que você não negociou. Então, teu funcionário tem que estar treinado para quando chegar a mercadoria na porta do restaurante, ele olhar a nota e verificar se foi aquilo que você realmente solicitou para o fornecedor, tá? Outra coisa, estocagem. É coisa simples, galera. Coisa simples que o dinheiro vai embora. Estocagem. Teu funcionário tem que estar treinado a estocar as coisas direito. Não é necessariamente a primeira coisa que entra, a primeira coisa que sai. Às vezes você compra uma mercadoria do fornecedor que está com uma data de validade mais próxima. Então, o teu funcionário precisa verificar a validade das caixas que chegam e colocar elas para frente para usar primeiro. Pode vencer na sua mão, entendeu? Você já comprou na quantidade certa, mas ainda assim você corre esse risco, né? E furtos e perdas também. É super possível acontecer, infelizmente. Então, eu recomendo que você tranque o seu estoque, tá? Nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem uma operação assim que consegue ter um estoque trancado. Às vezes o cara tem um quiosque, né, ou é uma operação assim mais aberta. Mas assim, faça de tudo para deixar apenas um responsável por abrir mercadorias, por ter essa liberdade, tá? Que é muito mais fácil você controlar e treinar uma pessoa, um gerente, por exemplo, do que todo mundo e virar aquela zona, o seu estoque, tá bom? Falando da cozinha, tá? Porcionamentos. Então, você fazer as fichas técnicas do seu negócio não precisa ser aquela coisa assim tão formal, sabe? Eu gostaria de verdade que você só fizesse o cálculo de CMV no teu negócio. Você já está na frente de 90% dos donos de restaurante. Te juro, estou te falando a verdade, tá bom? E se você fizer uma plaquinha que seja, com as quantidades de olho mesmo, fotinho de cada prato do teu restaurante, para as pessoas saberem quanto que tem que usar, sabe? Aqui você vai colocar uma colher desse ingrediente, 2 colheres do outro, sabe? Não precisa falar gramas, quilogramas, tá? Não, fala uma coisa mais prática, para os seus funcionários conseguirem usar e você porcionar as coisas na quantidade certa, porque em um prato, tá, não vai fazer diferença. Agora, em um ano, você colocando ingrediente a mais, é muito dinheiro, pessoal, muito dinheiro. Ainda mais esse faturamento do Joãozinho que a gente está falando de 100 mil reais, né? E desperdícios, né? É muito importante a gente controlar os desperdícios também. Então, não jogar nada do lixo direto, pesar, sabe? Pesar, anotar e ter esse controle. E aí, depois que a gente faz tudo isso, então, olha que louco, né? Meu CMV está estourado, eu nem sabia o que era isso, beleza, comecei a controlar meu CMV, fui lá no CMV Fácil, assisti os vídeos do YouTube deles, comecei a fazer lá o teste grátis, descobri meu CMV, ok, comecei a fazer compras inteligentes, estou comprando na quantidade certa, somente o que eu estou usando, estou olhando o custo que está tendo isso, estou pagando barato e estou comprando certo, beleza. Aí eu organizei meu estoque, eu organizei minha cozinha, eu engajei meus funcionários, fiz tudo isso. Eu ainda não bati minha meta de CMV? Pô, mas você fez bastante coisa. Aí sim,
Aí sim você vai mexer na precificação. Porque muita coisa que acontece que o teu CMV está alto, a culpa é sua, não é do cliente. Então, se você fez tudo isso, baixou bastante seu CMV, mas ainda não chegou na sua meta, aí a sua precificação está um pouco barata. Precisa dar uma alavancada no preço. Beleza? Galera, resumo dessa aula. Gerenciar o seu CMV te faz lucrar muito mais, te faz ganhar muito mais dinheiro, tá? Muito mais dinheiro. Pega esses resultados que eu coloquei no começo da aula, multiplica por 12, multiplica por 5 anos, tá? Que é o meu caso. Gente, é muito dinheiro na mesa, tá bom? E o CMV Fácil é um software que serve justamente para ajudar os donos de restaurante nessa jornada, para simplificar, para desmistificar tudo isso que é a gestão de CMV. Você vai ver que é uma coisa leve de se fazer no dia a dia, tá bom? Então o CMV Fácil, ele calcula o seu CMV automaticamente toda semana e a sua rotina fica muito mais simples, tá? O que você precisa fazer? Tá? 5 minutinhos por dia você vai pegar as notinhas de compra, tudo que você comprou no dia anterior e vai lançar no sistema. Isso é muito rápido. Tá? Você vai ter dados seguros, você vai ter tudo em tempo real e depois que você lança, você conta seu estoque, uma vez por semana. É só isso que você precisa fazer. O CMV Fácil faz todo o resto. Te dá a lista de compras automático, te dá seu CMV automaticamente, só apertar um botão, tá ali teu CMV. Aí você faz planos com seus funcionários e consegue medir se os seus planos estão dando certo, porque passou mais uma semana, você aperta lá o botão do CMV Fácil e vê lá, opa, reduzimos, galera, reduzimos 2% do CMV, reduzimos 3% do CMV, sabe? Muito tranquilo, muito fácil. E não precisa se matar com planilha, 200 mil coisas, meu Deus, cálculo, porque tá tudo já feito aqui, beleza? E aí vamos voltar pro exemplo do Joãozinho lá. Vamos ver um negócio, só um teste, tá? A gente estava falando de redução de 5% do CMV para dobrar o lucro, você entendeu, né? Mas e se o Joãozinho conseguir reduzir só 1% do CMV dele com a ajuda do CMV Fácil? Quanto que isso ia dar? Isso ia dar R$1.000 de lucro, galera, a mais. Que se ele não estava faturando 100 mil, se ele conseguir baixar só 1%, ele já tem R$1.000 a mais de lucro por mês. Além da rotina mais leve e parar de gerenciar no escuro, né? Que ele já vai saber quanto que ele tem que comprar, ele não vai precisar ficar preocupado se vai acabar coisa, fornecedor aumentando o preço, ele já vai ficar mais leve. A cabeça já ficou 50 quilos mais leve, tá? Economizou R$1.000 só reduzindo 1%. Beleza. Sabe quanto custa o CMV Fácil? 10 vezes menos do que isso. R$97 por mês, você consegue ter tudo isso na sua operação de forma leve, de forma simples. E se tudo der errado, tu economiza R$1.000, como o Joãozinho fez, tá bom? E aí, se ficou alguma dúvida de tudo isso que eu falei, se ficou qualquer questionamento, pô, ainda não entendi, fica tranquilo, porque todos os nossos clientes têm uma comunidade do CMV Fácil que a gente se ajuda, a gente tira dúvidas, a gente faz ali o comparativo do CMV de um e outro, sabe? Compartilha boas práticas e eu estou à sua disposição a qualquer momento para te ajudar, te ensinar e reduzir esse CMV junto com você, tá bom? Então vem para CMV Fácil, eu estou te esperando. Se você gostou dessa aula, quer testar a nossa ferramenta, clica no botão abaixo que a gente tem aí para iniciar seu teste grátis de 7 dias, para ver se você realmente gosta. E meu WhatsApp está aí à sua disposição para você me chamar, beleza? Até mais, galera!